Qual seria a diferença entre o cristianismo de Jesus e o cristianismo de Constantino? E como que a gente vê isso hoje? O Evangelho de Jesus, porque cristianismo para mim está irremediavelmente vinculado ao que aconteceu do quarto século para cá. Então, eu trato o que aconteceu antes do quarto século como o Evangelho de Jesus e as comunidades que foram estabelecidas em torno dessa fé. E que tiveram matizes diferentes, houve sempre participação de grupos filosóficos que se fascinavam com a figura de Jesus e queriam trazer Jesus e embuti-lo dentro dos seus processos filosóficos, como os gnósticos, que foram os mais intensos no fazer isto, mas ainda assim tinha uma linha e tinha um espírito de simplicidade, de solidariedade, de compaixão, de resistência ao poder romano, a uma tentativa de manter a singeleza de Jesus no processo, com variáveis de compreensão e interpretação e de hermenêuticas diferentes, mas você tinha esse eixo de simplicidade até chegar ao quarto século, quando Lactâncio, o escriba de Constantino, que era cristão, viu na angústia constantiniana de não conseguir reunir o império que estava em esfacelamento, enxergou a possibilidade de que aquela fé de pobres e escravos, que estava capilarizada no império todo, fosse esse agente catalisador. Então, a partir daí, quando Constantino entendeu esse processo e a história da visão, sobre esse signo vencerás e tal, faz parte do marketing dessa história. Porque o que ele viu mesmo foi a estratégia de unificação de um império em estado pueril, o que evidentemente veio a acontecer, e a corrupção que se seguiu a isso foi imediata, porque eram bispos pobres que viviam e tinham que trabalhar para se manter, comunidades pequenas, que de repente, aos milhares espalhadas, norte da África, Palestina, Europa, toda aquela região, Ásia Menor, antiga. Pois bem, ele viu que havia uma coesão, que existia a possibilidade disso. E ele ofereceu o status dessa, não só coesão, mas dessa amplificação daquele tipo de poder e persuasão. E foi aí que a coisa toda virou o que nós temos hoje. Desandou. Desandou completamente, de modo que o que se chama de cristianismo, para mim, é o pior inimigo do Evangelho. Jesus nunca teve um inimigo mais visceral, mais profundo, mais intrínseco, mais infiltrado nas células. Quer dizer que do se Jesus viesse hoje, que é o cristianismo. se Jesus viesse hoje, ele falaria dos cristãos desse universo aí, como ele falava dos fariseus? Falaria, e ele não teria absolutamente nada a ver com o cristianismo. Até porque Jesus não criou nenhuma religião, nunca quis criar nenhuma religião. Ele criou uma espiritualidade para ser vivida em qualquer lugar, sem templos, sem santuários, sem o sagrado, sem chãos benzidos, sem lugares historicamente memoráveis para serem objeto de peregrinação, não escreveu nada, não pediu que se escrevesse, era completamente louco no sentido de qualquer perspectiva de continuidade, porque ele disse, meu Pai vai mandar o Espírito Santo e ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito. Você veja o nível da basicalidade. O Espírito Santo sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. E durante quase 4 séculos, 3 séculos e pouco, esses discípulos de Jesus viveram nesse espírito, com erros aqui e ali, com desvios, com exageros, com coisas diferentes, mas o espírito da simplicidade estava presente. Primeiro templo construído e dedicado ao Deus de Jesus já é obra de Constantino, e muitos dos templos pagãos romanos,
quando Constantino validou o cristianismo, esses templos foram apropriados